Palavra de Deus. Igreja Assembleia de Deus, unidos em Cristo. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos a doce e gloriosa Palavra do Senhor Jesus. Eu quero começar aqui conversando com os irmãos no livro de Isaías, no capítulo 59. E o verso primeiro, nós vamos ler aqui 3 versículos desse capítulo 59. Nós vamos falar um pouco sobre o pecado. O pecado é uma escolha ou o pecado é um erro de percurso, né? Pecado é escolha ou erro de percurso? As duas coisas a mesma coisa? Não, é diferente, né? O pecado pode ser uma escolha, o camarada pode pecar com livre consciência, ou ele pode errar o percurso no meio do caminho, e o pecado significa errar o alvo, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos começar lendo aqui essa palavra tão sublime e maravilhosa que é a palavra do Senhor, em Isaías 59, e a partir do verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Amém? Louvado seja Deus. Povo distante de Deus, afastados do Senhor, perdidos. Na verdade, a gente encontra por aí algumas centenas e milhares de pessoas que estão perdidas. Perdidas porque não querem ou porque fizeram uma escolha de continuar vivendo da forma que estão vivendo. Mas uma coisa é certa, o pecado pode ser uma escolha e também o pecado pode ser um erro de percurso. Pode alguém errar. Isso eu acho e acredito que a maior parte das pessoas que conhece a Deus, vive na prática cristã, pode errar o percurso, porque nós pecamos em pensamentos, nós pecamos talvez em atos inconscientemente, mas também há o pecado consciente, que esse é uma escolha. E quando o indivíduo faz uma escolha de pecar, ele faz uma escolha de não obedecer a Deus, de não seguir as regras que o Senhor colocou para que o seguisse. No livro de Romanos, e a gente conhece, pode se assentar, irmãos, no livro de Romanos, a qual nós conhecemos de cor salteada, Romanos capítulo 6 e o verso 23, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a graça. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu-nos a oportunidade, louvado seja o nome dele, de não errar o percurso e não optar pela escolha de pecarmos, de errarmos, de transgredirmos, de errar o alvo. Quando o texto que Paulo escreve aos Romanos diz que o salário do pecado é a morte, ele está falando de morte espiritual, ele está falando de morte física e ele está falando de morte moral, que talvez seja uma das mortes que mais abala o nosso tempo, é a morte moral. Mas é óbvio que o camarada, para ter a morte moral, ele já tem cometido o pecado espiritual.
E a morte física é uma sequência da vida. Todos nós passaremos por ela, mas a qual Paulo está na sua narrativa dizendo que o salário do pecado é a morte. Quando nós erramos o alvo, ou escolhemos, ou na verdade erramos o percurso, louvado seja Deus, nós fazemos uma escolha de não obedecer a Deus, a mesma escolha que fora feita lá no Jardim do Éden. O casal, a Eva, fez uma escolha, ouvindo assim a voz do inimigo, então ela optou e fez a escolha de obedecer o inimigo. Nós também ouvimos sempre a voz do inimigo, é óbvio que não do inimigo, mas na boca de outras pessoas, né? Outras pessoas usadas pelo inimigo também querem distorcer a verdade de Deus em mentira. As pessoas tentam nos influenciar por caminhos tortuosos ou caminhos errados. Mas quando nós temos a sã consciência em Cristo Jesus, porque nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, Paulo escreve, e tudo se fez novo em nossa vida. Então o pecado para nós não é mais uma novidade, nós já conhecemos o pecado, né? Uma vez que nós viemos para Cristo e somos nova criatura, porque antes nós éramos uma criatura má, mas agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Vivemos fisicamente, vivemos espiritualmente e vivemos moralmente também, né? Porque nós sabemos separar o certo do errado, nós temos noção das coisas. Então, a partir desse momento, eu fiz uma escolha, obedecer a Cristo. Eu fiz uma escolha, viver para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu faço essa escolha de viver para Cristo, não é que nós não pecamos, não é que nós não somos pecadores. Em 1 João capítulo 1 e o verso 8, lá diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Não é isso? Se nós dissermos que não temos um pecado, então nós estamos enganando a nós mesmos. Porque a palavra diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, como assim um homem pecou, né? E todos foram destituídos, mas também pelo homem nós fomos religados novamente a Deus. Jesus Cristo, sofrendo a sua morte, a morte de cruz, nos religou de novo ao Deus a qual criou os céus e a terra. É como se nos deu uma oportunidade de começar tudo de novo. Por isso a gente fala de coisas novas. Por isso que a gente fala que quando a gente vem para Cristo, a gente é uma nova criatura. Nós passamos a viver de novo. A nossa idade deveria contar a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, né? Deveria contar a nossa idade. Porque se for contar a nossa idade, vamos dizer assim, eu tenho apenas 20 e poucos anos. Porque antes eu não conhecia Jesus, né? Vivia sem direção, né? Fazia escolhas pelo pecado, mas agora que eu conheço a Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas elas passaram e tudo se fez novo em minha vida. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós passamos a viver uma vida cristocêntrica. Cristo em primeiro lugar em nossa vida. E se Paulo, na sua narrativa que ele vem trazendo, que o salário do pecado, quer dizer, o pecado tem um preço, é ou não é? Eu não gosto muito de colocar essa situação de pecadinho e pecadão. Pecado é sempre pecado, mas existem as consequências do pecado, é ou não é? O pecado que alguém pensou em matar alguém é pecado, mas se ele consumou e matou, também é pecado. Mas as consequências, é aí que vem a situação, é ou não é? São as consequências. Jesus, quando ele está sendo interrogado pelo governador, por nome de Pilatos, Jesus está sendo interrogado por ele. E o texto sagrado diz que quando Jesus está sendo interrogado, aleluia, louvado seja Deus, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, louvado seja Deus,
há uma preocupação de Pilatos porque ele não encontrava nenhum erro em Jesus. Então ele saía lá fora e dizia para os fariseus, para os doutores da lei: eu não encontro nada nesse homem. Ele ficou preocupado porque não encontrava transgressão, não encontrava pecado, não encontrava erro nenhum em Jesus. E aí Jesus precisou dizer para ele: não se preocupe, porque maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Olha que coisa. Maior pecado tem aqueles que conhecem e sabem. Então o pecado praticado conscientemente ou feito de uma escolha, ele se torna pior do que aquele que errou o percurso. É ou não é? Que errou o percurso. Mas se o camarada sabe que aquilo é errado e ele continua cometendo aquilo, então Jesus diz que ele tem maior pecado. E existe na Bíblia um pecado que não tem perdão? Existe. Está lá em João, né? João 5,16. Lá em João 5,16 diz que tem pecado que não adianta nem orar, que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é um pecado contra o Espírito Santo? Então, peraí, vamos voltar aqui atrás, tem pecadinho, pecadão, então é a Bíblia que está falando, não é? É as Escrituras que estão falando. Porque se existe pecado que não adianta nem orar por aquela pessoa, né? Em João, vamos ver aqui. Quem está com a Bíblia aí? Vamos abrir aqui, vamos ver. João 5,16. Vamos dar 1 João 5,16. 1 João capítulo 5, versículo 16. O que diz aqui? Você achou aí, Malé? Lê para nós, hein? 1 João 5,16. Se alguém lhe pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará que Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. E por esse não digo que ore, que esse aqui é o pecado contra o Espírito Santo, né? Não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque se a gente tem um Criador que é Deus, nós recorremos a Deus. Nós temos Jesus Cristo, que é o Salvador, que nos trouxe a graça, nós recorremos a Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Mas não existe uma quarta pessoa da Trindade. Só tem três: Pai, Filho e Espírito. Então, se nós pecamos contra Deus, nós corremos em Jesus Cristo. Se nós pecamos contra Jesus Cristo, nós corremos ao Espírito Santo. E se nós pecamos contra o Espírito Santo, não tem uma quarta pessoa. Então, por isso acabou. Acabou a minha apelação. Então, acabou. Então, por isso não tem perdão se pecares contra o Espírito Santo. Mas só peca contra o Espírito Santo que conhece a Deus. Não existe pecado contra o Espírito Santo para aquele que não conhece. Porque o pecado contra o Espírito Santo é um pecado consciente. É ou não é? A pessoa tem consciência do que ele está falando e fazendo. É apostatar da fé, né? Pessoas que estiveram um dia dentro da igreja, que tomaram ceia, participaram de tudo, e de repente ele vai para a macumba. Ele apostou da fé. E não tem mais perdão para ele. Diz a Bíblia, está dizendo a palavra de Deus. Não tem como ele voltar atrás. Não tem perdão. A palavra está dizendo que não adianta nem orar por essa pessoa. Olha que coisa grave, né? Não adianta nem que a gente ore por essa pessoa, porque ele se apostou da fé. Ele abandonou. Ele virou as costas para Deus. Ele cuspiu no santo. Ele abandonou. Então não tem. Mas se nós, louvado seja o nome do Senhor, que vivemos uma vida cristocêntrica e temos Jesus como centro da nossa vida, sempre nós vamos errar, e é óbvio que Jesus está sempre pronto para nos perdoar. Jesus está sempre com as mãos estendidas para nos perdoar. Porque é para isso que ele veio, Jesus. Louvado seja o nome dele. Além de nos dar gratuitamente a salvação, ele ainda está pronto para nos perdoar. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, lembre-se que tem um advogado
João capítulo 2. 1 João 2. Lembre-se que tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Por isso que está muito mais fácil nós pedirmos perdão, como Pedro assim o fez, do que fazer como Judas enforcar, né? É muito mais fácil pedir perdão do que tirar a nossa própria vida. É melhor nós nos redimirmos, é melhor nós nos aquebrantar o nosso coração e Deus, na sua grande e infinita misericórdia, está pronto para nos perdoar. Louvado seja Deus. Nós lemos no 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possas salvar. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O Senhor salva e o Senhor ouve, ou o Senhor ouve e o Senhor salva. Por que ele faz isso? Para aquele que se arrepende. O arrependimento gera em Deus um cuidado de voltar-se para aquela pessoa e tornar a trazer de volta. Jesus ele faz isso o tempo inteiro. Exatamente nesse momento que nós estamos aqui, Jesus está fazendo isso com alguém. Nesse estendo de mundo imenso e grande, nesse momento, alguém está entregando a vida para Jesus. E Jesus está abraçando essa pessoa. Por mais terrível que seja essa pessoa para a sociedade, o arrependimento dela gerou o abraço de Jesus na sua vida. E se ela abraça Jesus, porque eu disse que muitas coisas começam bem e terminam mal, e muitas coisas começam mal e terminam bem. Nós olhamos para os dois ladrões da cruz, começou mal os dois, mas um deles terminou bem. Por quê? Por causa do arrependimento. Um deles se arrependeu, e a gente chama isso de arrependimento genuíno. Alguém que se arrepende de verdade. Não se arrepende para que outras pessoas vejam, mas se arrepende para viver para Deus. Porque o arrependimento não é diante dos homens, mas é diante de Deus. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós nos redimimos de verdade, nós temos esse chamado arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno levou Jesus a dizer para o ladrão da cruz o quê? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Quer dizer, a morte física, ela é 100% certa, nós vamos morrer. Mas, para a igreja, existe uma palavrinha, não uma palavra mágica, mas uma palavra abençoada, chamada Maranata, porque a igreja está dizendo essa palavra em todo o tempo, que a igreja está esperando o seu noivo, Jesus. Ele nos deu ordem para esperar Ele. Ele nos deu ordem para nós aguardarmos a Ele, que Ele vai voltar. E o anjo do Senhor que vai dizer isso, aqueles varões que estão ali olhando Jesus se ascender os céus, Ele vai dizer: varões galileus. Esse mesmo Jesus que esteve entre vós, que sobe, Ele volta para buscar vocês. Vocês aguardem Ele, esperam Ele. Essa fala desse anjo já dura 2000 e tantos anos, né? E ainda estamos esperando Jesus. Muitos dos nossos irmãos que partiram também estão esperando Jesus, também estão aguardando Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos esses irmãos pecaram, que estão aguardando Jesus, todos nós que estamos ainda aqui vivos aguardando Jesus, pecamos, mas nós nos arrependemos. Nos arrependemos todos os dias na nossa vida. Não há um só dia que nós não nos arrependemos. E não há um só dia que as mãos do Senhor não estejam estendidas em favor da nossa vida. Não há um só dia que Deus não ouve a nossa oração, não ouve o nosso clamor. E a nossa oração diante de Deus não é uma oração repetida. A nossa oração diante de Deus, para Deus, é como se fosse a primeira vez. Porque se Deus lembrasse da nossa oração anterior, Ele não nos perdoava nessa presente.
Por isso que Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento. Deus esquece. Não é que Deus tem amnésia, não. Não é amnésia. É porque Ele precisa esquecer, porque senão Ele olharia para nós orando, pedindo perdão daquilo que nós falamos ontem, que não ia cometer mais, e nós cometemos hoje. Ele olhava, mas você disse para mim ontem que você não ia cometer mais, e você cometeu de novo, então não vou te perdoar. Não, Deus não olha assim. Então a oração nossa diante de Deus sempre é a primeira vez. É por isso que Ele nos perdoa. É por isso que é uma sequência de perdão dele para a nossa vida. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse assim, nós não estaremos aqui. É por causa do perdão, do perdão, do perdão, do perdão, é que nós estamos aqui num dia chamado hoje. E a misericórdia dele é a causa de nós não termos sido consumidos. E aí a gente olha para o perdão de Deus, quando João vai citar, e nós conhecemos de cor salteada, que é o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus fala de vida eterna, não é essa vida aqui não. Não é essa vida sofrida, problema, quando parece que o mar está tranquilo, vem outra onda. Não. Quando passa aquela onda, fala, oh, agora tá tudo certo, agora tá beleza. Daqui a pouco já vem outra onda. Né? Você fica em pé lá na beira da praia, na beira um pouco mais profunda da praia, vem uma onda e cada vez uma onda maior do que a outra, né? A vida parece que é assim. Parece que quando as coisas vão ficar tudo tranquila, vem aquela onda, fala, meu Deus, estava tão bom e de repente, mas é a nossa vida. Essa vida aqui a qual nós vivemos é assim mesmo. E Jesus diz que nós teríamos esses problemas. Jesus diz que nós teríamos essas aflições para que o amor dele se aperfeiçoasse em nós. Nós precisamos ser provados para ser aprovado. Não é? Provados para ser aprovado. Provados para ser aprovado. E muitas das vezes na nossa vida, quem é, né, que durante a sua trajetória cristã não pensou em parar, não pensou em desistir? Nós somos carne, somos debilitados, mas nós olhamos fixamente para a cruz de Jesus, que nos levou a caminhar de novo. Nós olhamos fixamente para o sofrimento de Jesus, que nos levou a caminhar de novo. Nós olhamos para a insistência de Jesus de ir até o final, e isso nos traz gás, e nos traz força, nos traz ânimo para continuar, porque nós sabemos que o Senhor, na sua essência de glória, nos escolheu e nos escolheu no ventre da nossa mãe. Porque algumas centenas de milhares morreram para nós nascermos. Morreu para nós nascermos. E se aquele que nasceu, eu creio, irmãos, eu tenho livremente, eu tenho consciência que todo homem nascido foi escolhido por Deus. Todo homem. O homem é que faz as suas escolhas erradas, mas eles foram escolhidos por Deus. O homem que toma direções erradas, mas eles foram escolhidos por Deus. Aí nós usamos a palavra livre-arbítrio, livre escolha, queira entender como entenda. Mas a verdade, todos nós nascemos, porque a palavra diz que Jesus morreu por língua, tribos e nações, por todos. Infinitamente por todos. Mas o homem, infelizmente, na sua trajetória, escolhe pecar, escolhe viver separado, distante de Deus. E quando o homem faz essa escolha, é óbvio que vem as consequências da escolha que fazemos. Toda escolha
tem a sua consequência. Se eu escolho nessa vida viver com Cristo, eu obviamente estou escolhendo viver a eternidade com Ele, passar a eternidade com Ele. Eu passo essa vida com Cristo sofrendo até perseguições, calúnia, passando o que passar. Quer dizer, eu vou viver a eternidade com Ele, porque eu escolhi Ele aqui. Mas se eu, nessa vida, não escolher Cristo como centro da minha vida, eu estou escolhendo passar sem Ele na eternidade. E passar sem Cristo na eternidade é terrível, diz a Bíblia. A Bíblia diz que é terrível. E quem diz isso é o próprio Jesus, quando ele vai trazer a narrativa lá de Lucas, capítulo 16, verso 19, que ele vai falar do rico e do Lázaro. Jesus vai trazer uma narrativa, e ali não é uma parábola, ali é um fato verídico, que Jesus vai abrir um leque e mostrar para nós o que é o sofrimento, partir dessa vida sem Ele. Porque o texto lá diz claramente que o rico morreu e foi sepultado. E o Lázaro foi levado pelos anjos. Olha aí, foi levado pelos anjos. O rico é sepultado, fica aí na terra esperando ainda o julgamento. Fica sofrendo e ainda para ser julgado e ser jogado no lago de fogo. Olha que coisa. Que essa é a morte definitiva. A morte física não é o fim. O fim é a morte do lago de fogo. Essa é o fim. Essa aqui não. Essa aqui da carne não. Essa não é o fim. É triste quando alguém chega à beira do caixão e fala: acabou tudo. Acabou não, meu amigo. Acabou tudo não. Ainda tem muito mais. Talvez você não esteja vendo, aquela pessoa não está junto de você, mas a peregrinação dela continua. Ela continua. Eu não tenho contato com ela, nem ela comigo. De forma nenhuma. Acabou. Cortou. A morte separou. A morte separa. Acabou. Mas não acabou definitivamente para ele que partiu. E nem para nós que continuamos vivos. Mãe? E nem para nós. Mas em Cristo Jesus, eu volto a repetir, a gente tem uma vida nova. Em Cristo Jesus nós temos uma vida nova. Se partirmos nesta vida com Cristo, é óbvio que nós vamos encontrar Cristo do outro lado. Nós vamos encontrar Ele do outro lado. Mas se nós partirmos essa vida sem Ele, nós não vamos encontrar Ele do outro lado. Não tem como. Não dá para tampar o sol com a peneira. Não dá para a gente dizer alguém que morreu no pecado, na prática do pecado, sem se arrepender, vai encontrar com Cristo do outro lado, porque não vai. Não tem como. Isso é palavra dele. Senão ele vai escrever uma coisa e fazer outra. É ou não é? Não. Ele cumpre com a sua palavra. A palavra do Senhor, ela é genuína, ela é verdadeira e ela vai se cumprir, queira o homem ou não. É como alguém pergunta para um professor e diz: professor, aonde é que está o inferno? Onde que está o inferno? Geograficamente, aonde se encontra o inferno? Debaixo da terra? Aonde se encontra o inferno? Debaixo do mar? Aonde é o inferno? E o professor responde para ele, em palavras simples, muito fácil, diz: o inferno está no final da vida de todo homem que parte sem Jesus. Todo homem que parte sem Jesus, ele vai encontrar com o inferno. Ele vai se deparar com o inferno. E quantas milhares e centenas de milhares de pessoas estão se encontrando com o inferno? Porque não quiseram Jesus nessa vida. Quiseram todas as mordomias dessa vida. Quiseram todas as mordomias dessa vida, menos Jesus. Quiseram dinheiro, a luxúria, quiseram tudo. As amizades, mas não quiseram Jesus. Fizeram pouco caso de Jesus. Então, realmente, perderam a maior oportunidade, que é estar com Jesus do outro lado. Mas se nós vivemos para Cristo, e Cristo vive em nós, e nós reconhecemos todos os dias, na minha oração eu reconheço: Senhor, eu sou um pecador. Não, eu reconheço na minha oração: sou um pecador e não sou digno de nada. Mas o Senhor vê aí o que pode fazer por mim. Não sou digno de nada. Eu não mereço absolutamente nada. Tudo que eu fizer
para o Senhor é pouco, perto do que o Senhor fez e faz, está fazendo e continuar fazendo por mim. Então, afinal de contas, eu não mereço nada, absolutamente nada. Sou pecador, sou um transgressor, mas a sua misericórdia é maior do que os meus pecados. E quem fez essa oração foi Davi. Davi foi inteligente, né? Foi esperto, né? Senhor, por acaso, as minhas iniquidades é maior do que a sua misericórdia? O Senhor diz, não, Davi, por que não? Davi foi sábio, né? Ele usou de sabedoria, de fazer essa oração. E sábio é aquele que ora. A palavra do Senhor diz que sábio é aquele que ora. E ora com inteligência, com sabedoria. É ou não é? Louvado seja Deus. Não é aqueles que entram diante de Deus e dizem, magnífico, soberano, sublime, Criador. Amém. Ele é, isso ele é. E não é porque a gente fala na oração, não, isso ele é mesmo. Agora, quem somos nós que estamos falando com ele? Quem somos nós? Nós reconhecemos, porque ele é o que ele é, mas nós reconhecemos o lado de cá, Senhor, sou um pecador. Não mereço nada. Errei, acabei de errar, agora há pouco. Agora há pouco, acabei de errar, Senhor. Não mereço nada. Mas eu estou aqui nos seus pés. Né? O que o Senhor pode fazer por mim? Estou aqui arrebentado. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça sobre a minha vida. Porque o que Deus é, Ele é mesmo. E a maioria dos cristãos, dos crentes, dos protestantes, vice-versa, eles vão sempre enaltecer Deus. Amém? Isso Ele é. Ele é soberano, não precisa dizer que Ele é. Ele é. Ele é criador de tudo, Ele é, pronto, Ele é. Agora, quem sou eu que estou chegando à presença dEle? Porque do outro lado Ele é. E agora esse lado de cá? Esse lado de cá tem que confessar. Senhor, eu sou um pecador. Não sou digno. Olha que coisa, né? Eu não sou digno de estar aos teus pés. Mas eu estou aos teus pés. Porque só o Senhor, e os discípulos dizem isso para Jesus, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não vou para outro lugar. Não vou buscar ajuda em outro lugar. Eu vou buscar ajuda nos seus pés. Porque em outro lugar eu não encontrarei misericórdia. Em outro lugar eu não acharei perdão para os meus pecados. Somente nos teus pés. Por isso a palavra diz se confessares. É ou não é? Quando nós confessamos os nossos erros, as nossas transgressões diante do Senhor, nós receberemos perdão. Ô glória! Ô maravilha, irmãos! Quando você faz uma oração e você se sente bem. Não é um orar por orar. É ou não é? Tem pessoa que ora por orar. Ah, vamos orar, vamos, amém e tal. Orar. Mas tem oração que ela é diferente. Tem oração que o indivíduo ele consegue rasgar o seu coração diante do Senhor. E ele começa com essas palavras simples: Senhor, sou um pecador. Não mereço nada. Mas eu sei que as mãos do Senhor estão estendidas. Sei que os ouvidos do Senhor estão me ouvindo agora. Aleluia. Glória a Deus. E sei que o seu perdão está disponível para aquele que chega diante dos seus pés. Eu não quero sofrer a morte espiritual, não quero sofrer a morte moral e eu também não quero sofrer a morte física. Eu quero que Jesus volte. O meu desejo, a minha vontade é que Jesus volte. E se possível fosse essa noite. Né? Se possível fosse essa noite que Jesus voltasse. Bem, a minha, aqui do outro lado, em mim, é esperar que Ele venha. É como Jesus olhar para a gente e dizer: você tem a fé? O Henrique leu aqui nessa noite Hebreus capítulo 11, verso 6. Você tem a fé? Não, né? E Jesus responde: eu tenho um milagre. É uma negociada, né? Você tem a fé? Eu tenho um milagre. Você tem a fé? Eu tenho um milagre. Em todas, voltando aqui para que a Bíblia é tremenda, a gente vai e o Espírito Santo vai direcionando, mas a gente olhando para os milagres de Jesus, todos os milagres de Jesus, a gente
presta bem atenção lá numa palavrinha que Jesus diz: levanta, toma a sua cama, porque a tua fé te sarou, tua fé te curou, tua fé te libertou. Então, quer dizer, parte de mim. Parte de mim. O arrependimento parte de mim. Não é de Deus, é de mim. Eu tenho que entender que Jesus já fez o papel dele. E agora parte de mim, é a minha vez. A gente lê as Escrituras, fala dos 39 livros do Antigo Testamento, de cada um dos irmãos que tem a sua história linda, de Davi, a gente fala do Moisés, a gente vai falar do Abraão, a gente vai falar de alguns irmãos que passaram por essa vida, mas agora é a nossa vez. Quem está escrevendo a história agora é você, sou eu, somos nós. E qual é a história de hoje? É graça, graça, graça. Graça, graça, é a história de hoje. A história de hoje sou eu que chego. Ele limpou o caminho, é ou não é? O Senhor limpou o caminho para a gente ir. É como, acho que o irmão Zé conhece lá em Minas Gerais, quando a gente faz aquelas picadas no meio da mata para fazer cerca, não é? Geralmente vai os roçadores na frente, né? Tem a medida certa de roçado. Alguns falam 2 metros, 1,5 metro. Né? Vai uns roçadores na frente e vem outros colocando os morão e já vem outro lá atrás colocando arame, fazendo as extremas, né? É para nós. O Senhor já limpou o caminho está limpo. O acesso, né? O acesso está limpo. É ou não é? Mas infelizmente o homem tem o caminho limpo para ir, mas ele escolhe o caminho sujo. É ou não é? O camarada já tem a picada, né, Zé? Tem a picada feita para ir no carreiro certo, mas ele quer ir para o meio do mato, onde tem espinho, tem um monte de coisa, né? Faz escolhas erradas. Então o pecado também pode ser uma escolha. O camarada pode escolher pecar, né? Ou pode simplesmente errar o percurso, né? Poxa vida, é como alguém chegar e contar uma coisa para você. A pessoa chega, conta uma história para você e aquela história é mentira, mas você vai lá na frente e conta aquela história porque você não sabe que aquela história é mentira. Você não está sabendo que aquela história é mentira, mas o camarada contou para você e você chegou lá na frente e contou. Talvez o outro você vai contar lá na frente e falar: não é assim não, o negócio não é assim não, hein? Não aconteceu desse jeito não. Ixi, rapaz, então é mentira. Eu compartilhei de uma mentira. Quer dizer, eu nem analisei o que eu ouvi, né? Eu nem prestei atenção no que eu ouvi do fulano lá. Eu já fui contando para o outro. E quando chega no terceiro, o terceiro diz: ó, não é bem assim que aconteceu não, né? Eu errei o percurso, caramba. Não era por aqui não. Errei o percurso, perdão, Senhor, tal. Amém. Mas tem o camarada que não, ele escolhe a mentira mesmo. Ele fala: vou mentir. E quando alguém descobrir, eu vou contar outra mentira por cima, e depois eu vou mentir, como diz eu não sei se é um ator, sei lá, um escritor de livro que disse que uma mentira contada por diversas vezes virou uma verdade. Eu não sei quem disse isso aí, tem uma frase dessa que rola por aí. Diz que uma mentira contada por várias vezes acaba virando verdade. É mentira. Vira nada. Mentira é sempre mentira. E diz que mentira é terrível, que ela anda... Como é que eu ouvi uma frase esses dias? Que a mentira anda a galope e a verdade é a tartaruga, né? Anda que nem tartaruga. A pessoa conta uma mentira, vira uma pólvora, vai longe, né? Agora a verdade não. É que nem a gente chega numa roda de pessoas e conta uma mentira, ninguém justifica. Todo mundo quieto. Mas se conta uma verdade e diz: é verdade mesmo isso aí? Quer dizer, justificam contra a verdade, mas aceitam a mentira facilmente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós fizemos uma escolha por Cristo, viver essa verdade na nossa vida. E todos os dias nós estamos nos arrependendo pelos nossos pecados cometidos, e todos os dias Jesus está pronto para nos perdoar. Amém? Quem pode aplaudir Jesus? Ele é bom, Ele é maravilhoso e a sua verdade prevalece. Amém?